Olá, Boa tarde, boa tarde, tudo bem? tudo e você? Bem, graças a Deus, Estamos aqui de novo, né? Que bom. novamente. Respeitar essa Então, câmera. assim, Donizete, eu não dei o tema ainda bem a fundo do que nós vamos tratar hoje. Eu gostaria que você explanasse para a nossa audiência qual é o conteúdo que nós vamos abordar hoje. Muito bem. Para quem não me conhece ainda, não estava com a gente no último domingo, né? A gente fez uma live. Eu sou Donizete Júnior, tenho 38 anos, sou contador, tenho uma empresa de contabilidade há mais de 20 anos. Trabalho com empreendedorismo, com gestão de negócios, né? Sou consultor, MBA em consultoria de gestão de negócios também. E tenho aí uma caminhadinha de tempo, de experiência, atendendo, vivenciando a realidade do micro e do pequeno empreendedor, né? No corpo a corpo, no dia a dia, vendo e conhecendo as dificuldades daqueles que carregam o Brasil nas costas, né? Podemos dizer dessa forma aí. Isso é uma grande maioria das empresas estabelecidas, dos empreendedores no Brasil, né? Quem gera recurso, caixa, emprega, né? Que sustenta aí a nossa nação. Então, partilhando aí um pouco dessa experiência também, desse aprendizado de 20 anos, né? Conhecendo as dificuldades e as dores dos empreendedores na prática, no dia a dia, né? E também vendo as dificuldades, né? Os desafios dos negócios, né? Os desafios de não só abrir, mas o grande desafio de manter um negócio a longo prazo. Porque abrir é fácil, é rápido, é simples, mas o grande desafio, a grande dificuldade é manter um negócio a longo prazo. E a gente sabe que quando a gente, às vezes, vai abrir um negócio, coloca tudo que tem, né? Todo o recurso financeiro, principalmente, disponível no negócio, além do conhecimento, além da técnica, todos os recursos, né? E tem preço alto a pagar, porque não é só o dinheiro, é o preço de não estar com a família, de não poder usufruir dos prazeres da vida muitas vezes, de renunciar a noites de sono, né? De trabalhar 12, 16 horas por dia. Essa é a vida do empreendedor de verdade, de não ter sábado, não ter domingo muitas vezes, não ter feriado, né? Porque nós não somos trabalhadores das 8 às 5, regime CLT, que no final do mês o seu salário está garantido, ou funcionário público, né? Que no final do mês trabalhando ou não trabalhando, enfim, produzindo ou não, o seu salário está garantido. No nosso caso, não. Nosso caso é o dia a dia, né? Então, há muitas renúncias, na verdade. O preço a pagar, né, ele é muito grande. Por isso, precisa de bom planejamento, precisa de boas estratégias, precisa de perseverança, né? Superar desafios todos os dias para manter esse negócio a longo prazo, porque o empresário só colhe os frutos a longo prazo. Ele não colhe os frutos daquilo que planta, né, no mês seguinte. Né? Às vezes isso é ilusório no conhecimento, no dia a dia que a gente vivencia aqui nesses 20 anos, é ilusório. Às vezes você pode ter um excelente faturamento no começo, é um produto novo, é um serviço novo naquele momento, então isso chama a atenção de muita gente e você tem um boom em um mês ou 2 meses, mas aquilo não reflete o tempo em si. Né? Depois pode ter outros concorrentes, outras pessoas inovando, e aí o seu produto ele cai numa margem normal, comum, e aí você não tem aquela rentabilidade, como sempre, e aí? Né? O negócio ele não é um negócio de um mês só, é um negócio para a vida. Então são grandes desafios. Então o tema que a gente abordou um pouco na última live, que a gente vai aprofundar agora, em relação ao que é o fluxo de caixa, quais são os seus benefícios para o seu negócio, por que ele é importante. Será que ele é importante no seu negócio? Né? Qual o impacto dele no seu dia a dia? O que ele traz de positivo? Por que você precisa dele? Então nós vamos aí bater um papo e aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema tão irrelevante, tão importante. Né? É simples, mas é fundamental. Porque é justamente essa a ilusão de que todo empreendedor tem. De que basta apenas ele fazer algo de qualidade, algo que seja bom, algo que brilhe aos olhos, e que logo, o mais rápido possível, ele já vai conseguir de volta todo aquele investimento que ele fez. E nós sabemos que
em média, demora 2 anos para o empreendedor conseguir reaver aquele investimento que ele fez quando ele abre um negócio, né? Então, é uma ilusão achar que você vai abrir um negócio e já vai ficar rico, né? Exatamente, é uma mera ilusão, uma infeliz ilusão, porque os estudos comprovam, como você bem disse, Nath, no mínimo 2 anos para retornar ao investimento. Então, aquilo que eu falava, puxa, o produto é inovador, está no começo, deu um boom, o faturamento brilhou os olhos, mas aquilo não significa todo o retorno do seu investimento, né? Naquele momento, tudo aquilo que você dispôs para montar o seu negócio, né? Então, é um resultado, é bom, mas ele não pode se agarrar nele somente, né? O prazo mínimo aí, na média, retorno de todo o investimento, conhecimento, tudo que você fez para montar um negócio, é de pelo menos 2 anos, né? E pesquisas dizem que a maioria das empresas fecham, 90% fecham até 5 anos. Ou seja, abrir é fácil, se manter no mercado realmente é um grande desafio, né? E ainda, além de tudo, né, Donizete, as pessoas que são profissionais, elas precisam lidar com as pessoas que são amadoras. A gente pode falar dessa questão agora que a gente vai viver os próximos dias, que é a questão da Páscoa. E aí a gente começa a ver nas nossas mídias sociais infinitas pessoas que começam a fazer ovos de Páscoa, né? É claro que a gente está vivendo um momento em que as pessoas elas estão se virando do jeito que elas podem, mas daí a empresa que já era consolidada, a pessoa que se preparou, que ela fez um curso, que ela se especializou naquela área, muitas vezes uma pessoa naquele momento vai procurar o produto dela e ela acha caro, né? Por quê? Porque existem pessoas que estão agora fazendo o mesmo produto que o dela, de forma amadora, sem ter tido nenhum tipo de investimento como ela teve, e ela acaba também se perdendo nessa questão do mercado, né? Exatamente, né? Porque às vezes falta um planejamento maior, né? Porque exige um posicionamento. Uma coisa que é sazonal, como, por exemplo, o exemplo do ovo de Páscoa, né? Mas a pessoa não vai conseguir viver do ovo de Páscoa o ano todo. Uhum. Né? Então, ela já tem que ter uma expertise ali, porque, claro, nesse tempo também de grande desemprego, as pessoas vão procurar formas de poder se sustentar, né? De sustentar sua família e tudo mais, e acaba muitas vezes ali se aventurando, né? Mas quem tem um posicionamento decidido, definido, já tem uma estrutura, não vai ter, poxa, mas aí tem a questão da concorrência, né? Precinho. Tem no seu segmento, Nath? Precinho, não? É o que mais se fala de precinho. Isso em todo o segmento tem, né? E aí, poxa, estou aqui tanto tempo, chegou uma pessoa agora, e aí joga o preço lá embaixo, então é difícil a concorrência, a competitividade e tudo mais. Mas você tem os diferenciais, né? Se aquela pessoa está sendo uma ameaça para você, nesse nível, então você tem que rever o seu planejamento, o seu posicionamento, muitas outras coisas, né? Não é uma única veia que determina o sucesso ou o fracasso de uma empresa, né? São várias veias, são várias vertentes aí que tem que buscar. Nesse mundo dinâmico, moderno e globalizado hoje, né? A gente tem que inovar a todo tempo, estar especializado em todo momento. Então, quem tiver posicionamento, definição já, porque, como eu dizia, da sua sazonalidade, né, entra a pessoa que vou agora ganhar um dinheiro nesse momento, e depois ela não vai continuar concorrendo naquilo. Né? Então, posicionamento, público certo, tudo isso na hora também é fundamental para você não ter ali os problemas no fluxo de caixa, né? Porque tudo isso impacta positiva ou negativamente no seu fluxo de caixa. E o que é, então, o fluxo de caixa por definição? De maneira simples a gente pode colocar, né? Como se fosse uma onda, vamos comparar assim, uma onda do mar. Né? É um momento em que às vezes ela está no alto e às vezes ela está no baixo. É onde o seu dinheiro disponível às vezes está no alto ou está no baixo. Né? O fluxo de caixa é o acompanhamento em tempo real do dinheiro disponível, em caixa, que você tem ali em saldo, seja no caixa, seja no banco, né? Seja em aplicação, enfim, mas é o dinheiro que está disponível, que você pode dispor dele naquele momento.
ou do dinheiro que não está disponível, né? Tem o caixa positivo e o caixa negativo. O caixa negativo é problema na certa, né? Então a gente vai ver um pouquinho disso aí. Mas a definição simples é isso, é o dinheiro, fluxo de caixa, é o relatório do dinheiro disponível imediatamente, né? De maneira prática, objetiva ali, que você tem no caixa ou no banco, né? Do resultado da sua operação. Seja ela diária, seja ela mensal, mas é esse resultado ali. É como, então, a grosso modo, Donizete, é como se ela fosse um extrato bancário, né? Ali você vai conseguir ter todas as suas definições diárias, seja das entradas e das saídas. É mais ou menos isso. Perfeito exemplo, Nath. É exatamente isso. É como um extrato bancário onde lá aparece o débito e o crédito, né? Azulzinho, vermelhinho. O vermelhinho é o desespero de todo mundo. Mas é onde registra todas as entradas e as saídas. Então é um relatório como um extrato bancário, onde você registra todas as entradas e as saídas e o saldo daquilo. Seja no final do dia, da semana e do mês, né? Mas é a partir do relatório do lançamento diário, né? Ali, despesa por despesa que você tenha, né? Uhum. Como nem tudo, ele poderia, o extrato bancário poderia substituir um relatório de fluxo de caixa? Não necessariamente, porque nem tudo acontece naquela conta, naquele banco, todas as entradas, todas as saídas, todos os pagamentos, enfim. Tem coisa que você faz pelo cartão de crédito, de débito, por dinheiro, por cheque. Então, não é ali o único meio de você verificar, né? Não é o seu único relatório de verificação. Então, existem planilhas específicas para a composição desse fluxo de caixa, né? De modo prático e básico, caderno e caneta. Né? Caderno e caneta. Ainda mais nesse tempo, Nath, eu abro um parênteses aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, claro, na época das vacas gordas, a gente não faz conta de despesa pequena, de centavos, de coisa que é relevante no resultado. Mas na época das vacas magras, cada centavo importa. E aí, quando o fluxo está baixo, não tem o dinheiro disponível, opa, é hora de olhar para dentro. É hora de arrumar a casa, é hora de olhar cada despesa, cada detalhe. Vou dar um exemplo de, por exemplo, conta de telefone. Em lugares tem lá onde ainda a internet é vinculada à conta de telefone, ou tem um plano básico, um plano, na época, maior de dados, de chamada, enfim. Né? Então, ali, às vezes, o valor era irrelevante pelo volume de faturamento, de movimento que tinha. Agora, é hora de olhar isso de novo, de ver esses valores, dá para diminuir, porque toda a diminuição de custo importa e impacta no fluxo de caixa, ou seja, impacta no valor disponível no final do dia, no final da semana, da quinzena ou do mês. Né? Uhum. Então, são importantes olhar para essas despesas, para esses custos, né, que eles impactam diretamente no caixa. E nós comentávamos também das despesas de estimação no último domingo, né? Que elas impactam diretamente no fluxo de caixa. Por que a gente está falando que impacta diretamente no fluxo de caixa? Porque ele é o termômetro imediato, né, da sua empresa ali. Se tem ou não dinheiro disponível, ponto final. Né? Então, no relatório, opa, tem, não tem, vai dar para pagar, não vai, faltou. Você consegue não esperar passar um mês, não esperar passar uma quinzena, uma semana, para ver se tem dinheiro disponível ou não. Então, a gente falava aqui, então, já dando um toque para quem tem negócio nesse tempo, para quem está acompanhando a gente aqui nessa live, a gente quer trazer informação relevante para vocês, né? Até porque é papel, eu sou contador, consultor, então eu trabalho com isso no dia a dia, minha área é números, é resultado, então tem que trazer informação que vai agregar alguma coisa para vocês. Então, uma dica que a gente pode dar, já para ver, poxa, não está tendo faturamento, seja de festas, eventos, seja de personalizados, de doces, o volume que nós tínhamos realmente não tem agora, né? Porque não está tendo festas grandes e tudo mais, então todo mundo vai enxugando um pouco ali, a receita diminuiu, né? E proporcionalmente os custos precisam diminuir. Não só na questão de eu não tenho fornecedor, né? Porque eu não tive a compra do produto, eu não tenho fornecedor. Mas principalmente esses custos já não vão existir na proporção que existiam. Então, os custos que a gente tem que olhar para dentro e as despesas são aquelas que são fixas, né? Aquelas que tem todo mês, independente de ter faturamento ou não. Né? Porque como não tem faturamento, então não vai ter aquele custo variável, que de acordo com o volume de faturamento. Então, mas tem aquilo que é fixo para qualquer negócio, né?
Então, como o exemplo que a gente deu aqui, a dica, olhar para essas questões fixas, telefone, água, luz, ou outras despesas mensais que você tenha, internet, TV por assinatura, enfim, aquilo que você consegue ali negociar, né? Negociar com os seus fornecedores, negociar com essas empresas para diminuir um pouco esse custo, para suportar um pouco essa deficiência de caixa. E claro, aquilo que a gente comentava sobre as despesas, os mimos, né? Aquelas de estimação, as despesas de estimação, aquelas aquisições que a gente faz por impulso, por emoção, né? Então, precisa olhar para a realidade do negócio, porque o negócio é uma pessoa independente de você, né? Ele tem planejamento próprio, desejo próprio, vontade própria, e precisa ser cuidado, analisado com calma aí. Então, uma dica é rever esses custos, porque eles impactam diretamente no resultado do seu caixa, né? Eu acho que é uma questão também, Donizete, que eu acho que é uma grande questão para nós que somos decoradores, é a questão da retirada. De que forma ela deve ser feita, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu fui fazer uma entrega para uma cliente de um buquê de balões. Aí essa cliente já deixou esse dinheiro comigo. E eu não computei esse dinheiro. E aí eu já passo no mercado, pego esse dinheiro, já gasto esse dinheiro. Então, eu já não tirei os custos que eu tive com aquele trabalho, com aquele produto. Também não computei ele, né, no meu fluxo de caixa. E aí, são vícios que a gente acaba tendo, que são essas pequenas retiradas, que vai deixando um buraco no nosso fluxo de caixa, né? Então, quando a gente não tem esse olhar de que esse dinheiro que está entrando não é nosso, ele é da empresa, aí acaba virando uma confusão, né, esses valores. Exatamente, isso é uma prática comum, infelizmente, no meio empresarial. Há uma mistura, né, muito grande entre aquilo que é da empresa e o que é meu, porque eu sou a minha empresa, né? A gente ouve muito isso. E eu já vi empresas com bons negócios, inclusive, com boas ideias, falirem por conta disso, né? Por essa mistura, de modo do exemplo que você deu, simples, tem um recebimento e vai lá e já faz uma despesa pessoal, muitas vezes ou várias despesas pessoais, né? Considerando que aquele dinheiro é seu, e depois você tem que pagar lá o fornecedor, a festa que vai vir, o evento, enfim, e aí você vai contando com aquilo que você não tem. É contar com o ovo antes da galinha, né? Não, mas eu vou ter um outro negócio, um outro evento, um outro serviço, um outro faturamento, eu vou cobrindo. E esse ir cobrindo ao longo do tempo é o que faz muitas empresas perderem o controle ou se endividarem muito e trabalhar só para banco, inclusive para agiotas, infelizmente, e para financiamentos que os juros são absurdos, ou para o governo que atrasa impostos e aí tem que ficar pagando juros, né? Trabalhar para esses, viver trabalhando para eles, aquilo que viria de lucro para o seu bolso vai para os outros, ou então elas fecham, elas quebram, elas falem realmente pela falta de gestão, de controle financeiro, porque isso exige disciplina, né? Existe disciplina, porque ali você não tem uma estrutura, né, de um departamento que você precisa lá, igual uma empresa um pouquinho maior, você vai efetuar uma despesa, você tem que, quando lá e comprovar essa despesa, tem que levar a nota e mostrar, olha, tá aqui, a despesa foi isso, tem que ter autorização para retirar, para comprar. Agora, quando o empresário, o empreendedor, ele põe ele no bolso e ele é o gestor de tudo, ele acaba ali se confundindo e acha que ele pode fazer tudo. Então, se não houver disciplina, ele se perde facilmente, né? E aí se endivida. É igual o cartão de crédito, não é? Cartão ele é um crédito, não é ilimitado, você vai ter uma data para pagar. E aí a gente cai na bobeira, não, vou comprar parcelado, é uma parcelinha de R$100. Só que você fez 10 parcelas de R$100. Tá? Então você já tem ali 10 meses para pagar. Só que você não comprou um produto só uma vez de R$100. No mesmo mês você fez mais 5 compras de R$100. Ou seja, já são mais 5, são R$600 que você tem que pagar naquele mês. E se isso for todas em 10 parcelas, você já tem um valor absurdo para pagar, né? Então você nem percebeu. Quando você chegou a fatura que você falou, caramba, olha só essa fatura aqui, né? E aí se perde no controle. Por isso o fluxo de caixa, ele é tão importante. Ele é básico, mas ele é muito importante, porque ele registra cada operação, né? Cada operação, cada compra, para que é, aonde foi, aonde vai, quanto tem que pagar, quanto entrou, quanto saiu, no que saiu, que isso vai alimentar outros relatórios gerenciais depois, né? Para que você não fique aí perdido. O que eu penso que falta é
o entendimento, por exemplo, eu já fui funcionária registrada. E a gente não pode, todo momento, chegar para o nosso patrão e falar assim, olha, eu preciso de 50 reais. Daí passa 2 dias, eu preciso de 100 reais. Ah, e agora eu preciso de mais 80 reais. Não, você sabe que, claro que tem algumas empresas que pagam dia 5, dia 20, outras empresas só pagam no 5º dia útil. E aí eu sei que eu preciso me organizar com o meu salário, porque eu vou receber apenas no 5º dia útil do mês. Então, se o decorador ou o profissional que trabalha no segmento de festa tiver esta consciência de que, olha, o seu prolabore ou a sua retirada vai ser no 5º dia do mês, e com este seu prolabore você vai ter que resolver as suas coisas pessoais, fica mais fácil de você organizar, porque se você fica vendo aquele dinheiro em mãos, porque quando você é empreendedor e você trabalha com produto ou serviço, todos os dias você tem dinheiro, né? Entra uma vendinha de um bolo, por exemplo, ou entra um dinheiro de uns doces personalizados e você vai vendo aquele dinheiro na mão, você tá achando que tá ganhando dinheiro, mas na verdade aquele dinheiro não é seu, né? Porque você ainda precisa descontar várias despesas dele. E no fim das contas, o que é seu é só o lucro. Mas aí você já gasta tudo. E aí no final do mês você fica no vermelho. Exatamente, né? E é despesas que às vezes são no mês e despesas que virão posteriormente, né? Coisas adquiridas a prazo. Então, que você não fez a conta, não lançou isso no longo do prazo, sabendo que você tem que pagar no mês seguinte, daqui 2, daqui 3, e aí você não tem o mesmo faturamento que você está tendo esse mês, então aquilo lá vai impactar diretamente no seu fluxo de caixa, né? E você não vai ter de onde tirar para pagar aquilo ali. Então essa disciplina em relação ao Prolabore, talvez para quem está nos acompanhando, eu convido você a permanecer conosco nessa live, nós vamos mostrar algumas ferramentas interessantes para você aqui ao longo dessa conversa, né? Mas para quem não conhece, o que é Prolabore? Prolabore é o salário do dono da empresa, ou do dono do negócio. É isso mesmo, nós somos como empregados do nosso negócio. Porque quem tem salário é o empregado, não é verdade? Então, o Prolabore é só o nome para dar para o nosso salário enquanto empresário. Nós também trabalhamos para o nosso negócio. Veja a diferença de entendimento. Né? Eu sou funcionário do meu negócio. Não, mas o meu negócio sou eu. Não, o seu negócio é o seu negócio. Você é funcionário dele. Né? Então, você tem mensalmente ali o que é o Prolabore, é o seu salário. É da onde você vai tirar todas as suas despesas pessoais. Todas as suas contas pessoais, seu cartão de crédito, parcela do seu carro, as despesas de casa, escola de filho, tudo. Se você só tem essa fonte de renda, vai sair do seu Prolabore. Né? Então, você mensura o seu custo de vida em cima do seu Prolabore. E aí é você, claro, quem determina o Prolabore? Sou eu. É você de acordo com a realidade do seu negócio. Né? Se o seu negócio está começando, é uma realidade. Se o seu negócio já tem um tempo, é outra realidade. Porque ali nesse tempo você já viu qual é a média de faturamento, como é que está a sua realidade. Você começou com um Prolabore mínimo, ou às vezes no começo sem Prolabore, porque o empresário ele é o último a receber, ele paga tudo, se sobrou, o salário ele recebe e no final da contabilidade, sobrar o lucro, ele retira alguma coisa, nem é o lucro todo. Porque o negócio tem que reinvestir, tem que inovar, tem que continuar. Então ele retira parte se tiver, mas ele é o último. Então, às vezes, o empresário, o empreendedor, nem começa tendo receita. Quando você começou seu negócio, você tinha salário já desde o início, Nath? Não, né? E é natural não ter. Por quê? Porque a gente colocou todo o recurso no negócio. Né? Então, a gente se mantém com aquele parte daquele capital que existia. Você está trabalhando inteiramente para o negócio. Como já estipulou ali, não preciso de R$1.000 por mês, porque eu estou me dedicando 100% do negócio, então eu tenho que ter um mínimo aqui para viver. Né? Então, você estipulou aquilo no começo. E aí, ao longo do caminho, depois de um tempo, você já tem o histórico do faturamento, de despesa de receita, você já consegue determinar um valor melhor do Prolabore. O grande problema é que a gente primeiro faz todas as contas pessoais. Não, eu tenho de despesa fixa aqui 5 mil por mês e o meu negócio tem que me dar 5 mil por mês. Como se isso fosse feito num passe de mágica, mas não depende de nós somente, né? Então, é o inverso, na verdade, né? Então, tudo isso é importante ali
E é uma disciplina, gente, não tem jeito. Tem que disciplinar a mente, a cabeça, a mentalidade, que você é um funcionário do seu negócio. E se o seu negócio for bem, no final você tem uma participação no lucro, no resultado dele ali, né? Mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. Tem gente que só tira lucro do negócio anualmente, né? O dinheiro fica na empresa, ele vai aplicando, vai reinvestindo no próprio negócio, vai inovando, e depois de 1 ano, de 2 anos, que ele começa a tirar o lucro. Nesse tempo ele tira só o salário. Realmente, aí o negócio vai estruturando, vai crescendo, vai ganhando corpo, né? Para você ter outras pessoas trabalhando para você, muitas vezes não ficar sofrendo só você no negócio. Exige planejamento, né? E fluxo de caixa te ajuda a ver isso dia a dia, né? Importante fluxo de caixa é isso no dia a dia, né? Quer comentar alguma coisa que o pessoal está comentando aqui, Nath? Então, na verdade, vai ficar salva a live, pode ficar tranquilo. Para você que está participando, gente, aproveita para encaminhar. Se vocês também conhecem algum empreendedor que tem essa dificuldade, né, de fazer a gestão do seu negócio, é uma live de bastante valor, conteúdo que vai ajudar você a melhorar o seu lucro da empresa. São coisas, são pequenos passos que a gente vai dando, que lá na frente a gente vai colher os frutos. Né? É justamente isso, Donizete. Assim, eu comecei a ter lucro. Gente, a minha empresa vai fazer 5 anos, tá? Antes disso, eu era funcionária. Então, eu tinha o meu pagamento certinho todos os meses, ganhava muito bem, né? Porque eu ganhava muito bem. Trabalhava 2 vezes por semana só. E aí resolvi me aventurar. Eu vim de uma família muito empreendedora, então me aventurei nesse mundo maravilhoso do segmento de festas. E eu era exatamente como vocês. Tudo que eu via, eu comprava. Tudo que eu via, eu comprava. E aí, Donizete, é sobre isso que eu gostaria de falar com você, que eu acho que é uma questão também, que é uma dúvida de muitos decoradores que estão aqui. Eu vou ter um evento, tá? E nesse meu evento eu queria utilizar uma mobília nova. Só que como eu sei que é uma peça que eu vou utilizar muito em várias outras festas, porque ela é uma peça coringa, eu cobro esse valor total no orçamento do meu cliente, faço o pagamento dessa peça à vista, para não correr o risco de assumir uma dívida no mês que vem e não ter como pagar. Ou eu faço esse pagamento, por exemplo, no máximo em 2 vezes, sabendo que, de repente, um próximo orçamento eu já posso agregar esse valor da segunda parcela para fazer o pagamento dessa peça e não postergar ele por muitos meses, né? No caso de locação? Não, no caso de uma peça que eu vou usar numa festa, por exemplo, eu tenho um orçamento. Mas a peça é sua, não é alocada. Você comprou a peça. Eu vou comprar, eu vou comprar essa peça para utilizar. Uma coisa é a peça sua, outra coisa é uma peça alocada, né? Isso. Então vamos primeiro para o exemplo da peça adquirida, uma peça sua, uma peça que você comprou. Bom, primeiro passo aí, a gente está falando de fluxo de caixa, né? Você vai comprar uma peça. Primeiro, fazer um estudo daquela peça, né? Aquela peça é um investimento, veja. É um produto que vai ficar ser seu, então ele é um investimento, não pode ser um custo, um gasto, ele é um ativo. Ele vai fazer retorno desse investimento. Então, comprei a peça por R$200. Mas estudei, essa peça é fundamental, eu vou usar essa peça no mínimo 1 ano, ou no mínimo, se é por evento, por festa, ou qual a realidade, vou usar no mínimo em 5 festas, é garantido que essa peça usa porque é do momento, porque é uma coisa que está todo mundo querendo, então vale a pena comprar do que locar. Então, primeiro é um estudo mercadológico, gente. Não é só ir pôr na mão no bolso, vai lá na emoção, lembra da emoção que eu falava e tudo mais, é porque está na promoção? Não, calma. Né? Às vezes é importante comprar na promoção, claro que né? Pagar um preço mais em conta, mas aquilo vai dar retorno para o seu negócio? Porque comprar e ficar encalhado lá, e você usar uma vez, pagou, vamos por R$500 ou R$1.000 numa peça, e você consegue usar 1, 2 vezes, e você não consegue colocar todo o valor naquele orçamento, porque é muito grande só para aquele orçamento, você diluiria aquele custo em 5, 6,
7 eventos, festas, mas se você não conseguir, porque não tiver saída e colocar todo ali, não vai ter retorno. E aí aquilo fica parado, é dinheiro perdido. Então, primeiro, é esse olhar, o estudo mercadológico. Olha, se eu adquirir, eu consigo fazer esse produto que eu paguei 300, 200 mil reais, usá-lo em 5 festas e eu consigo colocar ele no meu orçamento na média 300 reais por festa, 3, 5, 15, paguei 1.000, se eu retornar pelo menos 1.500 em 3 meses, pô, 500 reais de rentabilidade de retorno em 3 meses é interessante. Então, vale a pena. Né? O dinheiro não vai ficar perdido já. Veja, é um cálculo projetando um futuro. Porque isso vai impactar no seu fluxo de caixa. Se você pagar à vista ou se você pagar parcelado, aí não importa. Não é? Mas se você pagar parcelado, claro, fala, puxa, agora eu vou ter que correr atrás. Veja, se eu faço antes, aí eu vou ter que correr atrás mais depois. Se isso te motiva de alguma forma, você gosta de correr riscos maiores, beleza, vai à luta. Vai desenvolver estratégia para fazer com que aquele produto saia, né? Também é um caminho. Você comprou barato, foi ali, não, vou arriscar. Não. Porque empreender é arriscar. Né? Você estudou, mas tem o risco. Pode sair, pode não. Mas você foi lá, adquiriu, falou, não, eu vou fazer isso acontecer. Né? E aí você vai ter que usar toda uma estratégia de marketing, uma série de coisas para fazer aquele produto sair e para que retorne o investimento daquilo que você fez. Seja à vista, seja a prazo. Mas quando é que você vai decidir se vai ser à vista ou vai ser a prazo? Depender do seu fluxo de caixa. Eu estou com um fluxo alto, o dinheiro está aqui. Eu olho ao longo dos 3 próximos meses, minhas despesas fixas estão baixas, a minha média de faturamento está bacana. Se eu cair 20%, 10%, eu consigo manter. Então, eu vou conseguir um desconto pagando à vista? De quanto? De 20%. Poxa, então compensa. Eu tenho dinheiro, estou estruturado, vou ter esse desconto e a minha rentabilidade vai melhorar. Não tem desconto, o valor é o mesmo, a rentabilidade eu vou ter que correr atrás, mas eu tenho como mínimo, se eu projetar essas parcelas ao longo do período, contando as minhas contas fixas, eu consigo ainda pagar? Aí eu faço essa aposta. Né? Uhum. Então, tudo isso parte de eu já ter um olhar sobre o meu negócio, entende, Nath? Parte de eu ter uma visão. Pode ser vantajoso pagar à vista, se eu tiver vantagens nisso e tiver recurso, boa. Vale a pena parcelar, se eu conseguir escalar isso, eu tenho provisão, prevejo um faturamento, vou fazer um caminho para eu conquistar isso, vou ter retorno desse investimento a longo prazo, mesmo parcelando? Vou. Pô, então, legal, vale a pena. Mas isso que eu já tenho a visão do meu negócio. Uhum. E uma questão também, Donizete, que eu acho que é importante a gente abordar, que é uma coisa que eu fazia, que eu tenho certeza que eu não era a única, mas muitas vezes a gente faz uma festa e fica no 0 a 0. Então, por exemplo, todo o dinheiro que eu ganhei, eu investi naquela festa. Então, eu comprei peças novas, eu comprei bonecos novos, eu comprei um bolo fake. E aí, na minha cabeça, eu tenho a ilusão de que, eu não tive lucro, mas também não tive prejuízo. Então, eu gastei todo o meu orçamento naquela festa. E aí, com o passar do tempo, eu descobri que, sim, gente, 0 a 0 é prejuízo. Por quê? Se eu tenho um valor fixo para pagar no mês, e o meu valor fixo não foi diluído naquela festa que eu fiz, quando chegar no final do mês, vai dar diferença no valor, sim, porque eu não computei ele nessa festa que eu fiz. Na verdade, Donizete, acaba acontecendo isso. Muito, muito. Né? Não ganhei, mas também não perdi. Não, se não ganhou, já perdeu. Né? Porque existem custos e despesas que não são diretos, não são incorridos diretamente naquela situação. Né? Não, eu fiz um evento, como o exemplo que você deu. O custo foi 1.000, eu cobrei 1.000, ficou no 0 a 0. Mas ali tem coisas que não estão embutidas, né? E margens de risco que não também estão embutidas ali. Então, 0 a 0 para você sair de casa, né? Ter todo aquilo que você perdeu de estar com sua família, de ter um momento de lazer, porque tempo é dinheiro, né? O tempo disposto lá, enfim, você já perdeu de qualquer maneira, né? Então, não, todo negócio, por menor que seja a margem, gente, ela tem que ser lucrativa. O que você pode diminuir, Nath, no negócio, uma dica aqui, pessoal. Gente, o que você pode diminuir é a margem. A margem de lucro em determinado negócio. Você podia ter projetado 30, mas ali você deu desconto de 5,
mais alguma coisa seu, você diminuiu a margem para 20, para 15, para 10, para 5, mas tem que ter margem em todo negócio, né? Então, o segredo é a margem. Mas para saber a margem, eu preciso saber os números, né? Senão eu vou me perder na margem, e aí é aquilo, exemplo, 0 a 0, 0 a 0 é prejuízo, né? É a margem negativa. Sim. Deixa eu só responder aqui, Donizete, a Carol nos fez uma pergunta. Então, Carol, do dia 5 a dia 8 de abril, nós vamos estar fazendo uma maratona 100% grátis, 100% online, onde a gente vai estar falando justamente sobre essa gestão, né, do seu negócio. Encaminhei para vocês aí no comentário o link. Se vocês não conseguirem acessá-lo, vocês podem ir no nosso Instagram, no link da bio, vocês vão procurar Preço Inteligente, lá vocês conseguem se inscrever para participar da maratona. Então, Donizete, porque eu vejo que é essa maior dificuldade que as pessoas têm. Eu não ganhei, mas eu também não perdi. Gente, como que você não perdeu? Pensa comigo. Se você só tirou os custos da festa, tá? Você ficou empatado ali no valor do seu orçamento. Você não cobrou a sua mão de obra, você não cobrou o combustível, você não cobrou a alimentação. Então, esse valor já saiu do seu bolso. Então, além de você não ter tirado seus custos, você ainda tirou dinheiro do bolso para fazer esse evento. Então, sim, você ficou no prejuízo. Então, Donizete, eu acho que assim, como entrou bastante gente agora, eu acho que seria importante a gente retomar um pouquinho o que nós falamos até agora. Então, para você que está entrando agora, nós estamos abordando o assunto que é bem pertinente para os decoradores, que eu sei que é uma das maiores dores, que tem muita dificuldade, que é na gestão do negócio. Então, nós estamos falando sobre fluxo de caixa, tá? Então, para que serve e quais são os seus benefícios? Então, o primeiro ponto que nós abordamos é a importância de você fazer uma anotação. Eu trabalhei no escritório, né, Donizete, há muitos anos atrás, e antigamente era usado o livro caixa. Acredito que muitas pessoas nem devem saber o que é o livro caixa. Mas, para você que, de repente, durante o dia fica mais difícil acessar um computador, né, para poder fazer essas anotações, você pode ter um caderno, você pode ter uma agenda que seja de mais fácil acesso, e você, durante o dia, você vai anotando esses itens de despesa que você teve durante o dia, e como uma disciplina, ao final do dia, você pode anotar isso no computador. Que eu acho que é importante, o importante desse exercício é você gerar uma disciplina, né, Donizete, para que você alcance, no final do mês, uma eficácia na gestão das suas despesas. Porque anotar hoje e anotar daqui 3 dias não adianta de nada. Já foi, né, dinâmico? Bom, você comentou para quem está entrando agora, o pessoal não me conhece, que eu não sou da área de festas de eventos, eu sou contador especialista em consultoria e gestão de negócios, né? Então, estou aqui com a Nath, falando de uma realidade do dia a dia, da área de todos nós que empreendemos, de fluxo de caixa. Então, a Nath está falando do livro caixa, né? O livro de anotações de entrada, de saída e saldo. O fluxo de caixa é a mesma coisa, né? Pode ser feito num caderno, num papel ou numa planilha de Excel. Nath, cabe uma palhinha aqui da planilha só para o pessoal que está aí com a gente. Eu falei que ia mostrar, claro, né, como eles podem fazer. Então, aproveita para encaminhar agora para as pessoas, para os empreendedores, para que eles possam também acompanhar, para vocês terem a oportunidade de ter esse conteúdo de valor. Pode mostrar aí, Donizete, para o pessoal. Lembrando todo mundo, né, Nath, que é só uma palhinha daquilo que teremos na sua semana, né? Fala aí pro pessoal, né? Uma palhinha daquilo só. Isso é uma das coisas que vai ter lá, né, de maneira aprofundada, que eu vou mostrar para vocês terem uma ideia de como funciona na prática, mas na semana lá da Nath vai ter tudo isso e muito mais, né? Então, eu vou só alterar aqui para tentar mostrar para vocês a tela. Deixa eu afastar um pouquinho. Então, vamos lá, gente. Olha, quem está aí acompanhando a gente desde o começo, o que a gente estava falando de fluxo aqui, né? Fluxo de caixa. O que é isso aqui?
Isso aqui é uma planilha, olha, o nome é fluxo de caixa, né? É uma planilha simples de Excel, tá? Que você pode também fazer, não tem problema nenhum. Vê se você consegue só aproximar um pouquinho, que a gente não está conseguindo enxergar. Os números estão um pouquinho embaralhados. Tá aparecendo para você? Eu acho que é por conta da tela do computador. Deve ser. Bom, mas eu vou explicar aqui só mais ou menos. Aqui tem o nome da empresa, data e a conta, né? Tem entrada, aqui a parte de cima é conta de entrada, e aqui é conta de saída, né? Ó, saída, e aqui são as entradas. Fluxo de caixa simples, em planilha, né? Então aqui está por dia, por data, aqui por cliente, ou por projeto, ou por evento, o nome que você quiser dar. E o valor aqui, o valor que foi entrando, né? De cada evento. Bem, Donizete, que agora o pessoal está conseguindo enxergar. Isso, perfeito. Legal. Então aqui, ó, empresa, data é fluxo de caixa, né? E aí tem aqui, eu coloquei um exemplo, aqui é só um exemplo básico, tal. Então tem lá, data 1/3, ou 2/3 aqui, tem um projeto 1. Entrou quando esse projeto? R$1.000, o fluxo é entrada. Coloquei mais clientes e evento 01 ali, entrou cada dia R$1.000, então entrou aqui 3.000. Ok, pode ter outras entradas, né? Agora eu vim aqui para retirada. Saídas, né? Aqui, olha só. Dia 10/1, teve lá uma retirada do sócio de R$500, saída. Depois teve no dia 11, fornecedores, mais R$1.000. E aí aqui, olha só, outras despesas, água, luz, pessoal, internet, aluguel, cada saída. E tem um total. Então, tem todas as entradas e todas as saídas diariamente. Isso vai alimentar o quê? O meu fluxo. Então, aqui, olha só. Aqui tem uma outra planilha, que é o fluxo de caixa, propriamente dito. Lá é o lançamento, aqui é o fluxo. Nessa planilha aqui, a gente tem o mês, o ano, o saldo inicial do caixa. Né? Se tivesse aqui, eu coloquei só os eventos. Se tivesse o saldo, como é o primeiro mês, iria aqui em cima. Mas como não tem, eu coloquei por evento. Então tem aqui, ó, clientes, projeto, ó, tem o valor 1.000, 3.000 de entrada. Olha aqui o total de entradas, né? Ó, 3.000. O que eu lancei lá alimentou aqui. Agora vai ter o quê? As saídas, né? Retirada do sócio e os demais eventos, fornecedores e outras despesas. O resumo aqui embaixo tem lá, total de saídas. Venho aqui 2.300. Saldo operacional, saldo de caixa, propriamente dito, né? Então, ou seja, todas as entradas que eu tive, menos as saídas, o saldo do caixa, no dia 31 de março, por exemplo, ou, de acordo com o último movimento, R$620. Eu tenho uma visão clara e estratégica do meu saldo de caixa nessa planilha, no dia que eu estou efetuando o lançamento. Ao final do dia, por exemplo, eu já tenho ali, de maneira rápida, objetiva, simples, tudo que entrou, tudo que saiu, o saldo que eu tenho, cada conta em si, né, para eu ver aquele valor final de caixa. Porque aquilo ali serve para que eu organize e programe toda a minha rotina, toda a minha vida, todo o meu negócio nos dias posteriores, né? Porque o que a gente precisa entender? Que todos os meses a gente já entra no negativo, gente. Todos os meses a gente já entra no negativo. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque a gente já tem os custos fixos todos os meses. Então, eu já tenho o meu telefone, minha água, minha luz, o pagamento dos meus funcionários, né? Enfim. Então, todos os meses a gente já entra no negativo. Então, se você não tem isso de forma ordenada, sem saber quando entra e quando sai, quando você for pagar as contas no final do mês, você não vai ter dinheiro. Exatamente, né? Porque assim, no negócio de quem trabalha com festa, evento, são serviço, ele tem uma previsão de faturamento. Por exemplo, aqui eu trabalho com contabilidade. Os meus contratos são contratos anuais. Então, ainda que não seja o faturamento em si, eu tenho uma previsão de faturamento, porque eu já tenho os contratos desse mês, o faturamento foi X, para os meses seguintes eu tenho uma previsão, então eu consigo me organizar melhor. Agora, para quem já tem aquilo que é fixo e não sabe se vai ter ou não festa, evento, encomenda no mês seguinte, porque não é definido já certo, você pode ter mais ou menos, aí realmente você já começa devendo, né? Sim. E uma questão que eu acho interessante que você colocou aí na planilha, Donizete,
Então, por exemplo, se eu comprei uma cômoda e eu paguei R$ 500, e aí eu parcelei essa cômoda em 5 vezes. Então, eu lanço ela na minha planilha nos próximos 5 meses subsequentes. Então, todos os meses eu sei que eu tenho aquele valor já de débito no meu cartão de crédito. É isso, né? Você vai transferir aquilo que você tem lá em 5 parcelas no cartão, por exemplo, essa planilha, né? Todos os meses que você tem essa despesa já, né? E aí você vai olhar lá no mês de outubro, novembro, caramba, eu não tenho nenhuma festa para aquela data e eu já tenho ali provisionado, que eu já comprei agora, todas aquelas despesas, além das fixas, mais esse investimento que eu fiz. Né? Então você já vai olhar essa realidade, vai ter que desenvolver estratégias para buscar negócios para não ficar no vermelho. Né? Uhum. Então isso é fundamental. Não, controle só no cartão, não. Controla na planilha, porque você vai ter a visão real do seu negócio agora e a longo prazo. Sim. E aí, uma dúvida, Donizete, por exemplo, quando eu quero ter um dinheiro para fazer uns investimentos em mobília, em louças, enfim, em materiais decorativos. Eu vou fazendo esse fundo, eu coloco um valor em cada orçamento que eu vou fazer, para poder já ter um valor para eu fazer de investimento, ou eu posso usar esse valor do meu fluxo? Olha, na verdade, do fluxo em si não aconselho, salvo se esse fluxo de caixa estiver altíssimo, né? Estiver sobrando muito dinheiro, e aí você tem que fazer retirada, fazer investimento, fazer aplicações desse recurso. Mas como normalmente isso não acontece, né? Então você vai analisar as oportunidades, o custo de oportunidade. Né? Você tem essa realidade de adquirir, você tem saldo suficiente. Lembra que eu falava do retorno desse investimento? Esse produto, esse equipamento, vai compensar mais eu comprar, eu consigo diluir esse custo em um evento, em 2, em 3, em quanto tempo, ou não compensa mais locar, porque eu vou pagar parte daquilo e essa locação eu consigo transferir direto pela negociação com a empresa de locação que eu faço, ou porque eu indiquei mais, ou comprei algo em conjunto, dividimos o preço, enfim. É uma estratégia. Compensa mais eu ter aquilo, disponibilizar todo esse recurso para comprar, ou se locar, eu conseguir transferir 100% da locação, ou ganhar alguma coisa ainda à margem em cima, vai sair melhor. Tudo isso, Nath, não é só pelo saldo do fluxo que a gente vai definir, mas sim pelo orçamento. E aí depois fica aqui a deixa, eu acho que a gente mais para frente pode falar de orçamento, né? Que também é fundamental aí para conseguir ganhar o negócio, né? Então, assim, gente, eu queria falar para vocês que assim, eu fiz uma parceria com o Donizete, então todas as quintas-feiras nós estaremos abordando assuntos de grande valor sobre gestão empresarial, tá? Então, né, a gente só tem 5 minutos, Donizete, então eu queria que você fizesse um resumão, né, para todo mundo que ficou aqui conosco na live. Queria que vocês que estão conosco peguem papel e caneta para poderem anotar todas essas dicas, porque agora o resumo vai ser a cereja do bolo dessa 1 hora de live. Bom, vamos lá então, não tem tempo, tem que ser rápido, né? Disciplina, caderno, papel, caneta, né, calculadora. Olha para dentro do seu negócio, vê os seus custos fixos, conta de água, luz, telefone, internet, TV por assinatura, enfim, toda a realidade que você tem no seu negócio. Negocia com os seus fornecedores para reduzir esse número ao máximo possível, tendo em vista o momento que nós estamos fazendo. Faz ali um fluxo de caixa, nota todas as entradas, todas as saídas. Ah, mas eu não estou tendo agora. Pega o histórico, pega aquilo que foi de janeiro, de dezembro do ano passado, faz ali, soma tudo, vê quanto entrou, quanto saiu, quanto tinha de caixa todo dia, por que você está no vermelho agora, por que não tem dinheiro, para na retomada você conseguir fazer tudo diferente, né? Fazer a coisa acontecer de verdade. Esse é o momento de olhar para dentro, de estudar, de conhecer. O fluxo de caixa é algo fundamental para a gestão do seu negócio, porque ele retrata naquele momento exatamente o que você tem disponível ou não.
E quem está roubando o seu dinheiro? Como a gente falou, brincou aquele dia, cadê o dinheiro que estava aqui? Aonde foi parar todo o trabalho que você teve e tudo mais, você não conseguiu enxergar esse resultado na sua mão, o dinheiro disponível agora na hora que você precisa. Então faça essa lição de casa. Eu só mostrei uma planilha aqui, a Nath depois tem uma semana, aí uma maratona que a gente vai esmiuçar isso mais. Participe conosco, não perca esse conteúdo, tem muito mais para agregar na retomada do seu negócio. Eu acredito nisso. E ó, quem fizer parte da maratona vai ganhar de bônus essa planilha para poder colocar todos os seus custos, os seus valores. Então, isso vai ser um presente que você vai ganhar, porque eu sei que é uma grande dificuldade, nem todo mundo sabe usar a ferramenta, sabe usar todos os cálculos do Excel, então você vai ganhar de brinde essa planilha se você for fiel e participar da maratona conosco. Donizete, gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, de estar conosco e de trazer tanto valor para poder dividir com o nosso segmento de festas. É um prazer, Nath, e eu costumo dizer para os meus clientes que o seu sucesso é o meu sucesso, né? Então nós vamos fazer sucesso juntos aí, é uma alegria poder contribuir. Até a próxima, quinta-feira que vem nós estamos aqui de novo. Obrigada, viu, gente? Obrigada a você também que ficou conosco. Se você ainda não se inscreveu, corre lá no link da bio, tá escrito Preço Inteligente, clica lá, se inscreve, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença no seu negócio. E até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Beijo, com Deus, tchau. Tchau.